a colisão de meteoros, sabe, de planetas com a Terra, de maneira que, nessa perspectiva pessimista, houve toda uma exploração comercial, livros foram vendidos, vídeos, palestras realizadas, e houve um movimento, até mesmo ao ponto de se produzir um filme nessa direção. Então, queridos, a Bíblia, ela tem uma perspectiva profética em relação ao futuro. E eu quero mostrar para vocês que a perspectiva profética da Bíblia em relação ao futuro é o presente. Quando nós pensamos em profecia, geralmente pensamos no futuro. Vocês concordam com isso? Geralmente pensamos no futuro. Só que a perspectiva bíblica da profecia não é o futuro, é o presente. O conhecimento das profecias bíblicas devem projetar-se para a sua vida no presente. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso, sim ou não? Vejam, por exemplo, o texto de 1 João, Bíblias abertas, em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. O versículo 3 fala sobre o que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. E o versículo 4 então declara: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é o quê? Puro. Então note, o conhecimento da segunda vinda de Cristo, o conhecimento das profecias bíblicas, gera santificação no presente. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Então, a palavra nos perpassa exatamente o seguinte: o conhecimento e a crença nas profecias bíblicas, no que tange ao futuro, devem projetar-se sobre a minha vida no presente. Se você apenas conhecer o que vai acontecer e isto não gerar mudança em tua vida, essa profecia, ela não está alcançando o seu objetivo, o seu propósito, desde quando ela seja divina. Ela não está alcançando o seu propósito. Porque o propósito da profecia é gerar santificação em minha vida no presente. Essa é a perspectiva surpreendente das profecias bíblicas. E o fato é que, na realidade, mais importante do que o futuro é o presente. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Vocês concordam? Então, há muitas pessoas preocupadas com a questão do futuro e estão se esquecendo do presente. A profecia bíblica objetiva uma preocupação, vamos assim dizer, de tal forma que você invista no seu presente. Então, diante dessas considerações iniciais, já começamos a ter uma visão diferenciada das profecias bíblicas. Interessante que essa preocupação com o futuro é algo que, na realidade, tem sido explorado pelas civilizações ao longo dos séculos. E os homens, em busca de saber o futuro, eles têm feito coisas estranhas, até mesmo bizarras, né? Para descobrir o futuro, houve pessoas que procuravam as entranhas de animais que eram sacrificados e oferecidos aos deuses. Então eles procuravam, através dessas entranhas, sinais que gerassem adivinhações e revelações do futuro. Estudando o movimento dos peixes, eles procuravam descobrir também revelações do futuro. Estudando o posicionamento das estrelas. Então havia, na realidade, centenas de maneiras diferenciadas de se buscar descobrir o futuro, de decifrar os acontecimentos na vida pessoal e na vida daquela sociedade ou comunidade. Resultado:
O fato é que daí então surgiram, ao longo dos anos, algumas práticas que são extremamente condenadas pela Bíblia porque envolvem manifestações, na realidade, diabólicas. Note aqui, por exemplo, a necromancia. Eu coloquei aqui uma foto do filme Ghost. Quem aqui assistiu esse filme? Vocês sabem que, inclusive, o ator principal já não encontra-se entre nós, né? Então, um filme que tem uma abordagem exatamente sobre a necromancia. O que é necromancia, gente? Vocês estão lembrados? É essa consulta aos mortos, essa conexão com o além e a humanidade. Então, a prática da consulta aos mortos chama-se necromancia. Além disso, nós temos, por exemplo, as cartas de tarô. As cartas de tarô, elas, na realidade, é um baralho de 78 cartas, onde cada carta tem um significado divinatório. Então, usa-se também isso para se descobrir o futuro. Nós temos, por exemplo, a astrologia, que é mais conhecida, e há pessoas que não saem de casa sem ouvir a previsão astrológica, onde acredita-se que o alinhamento dos astros interfere na sua vida pessoal e determinam determinados acontecimentos. E a quiromancia? Vocês estão lembrados do que é a quiromancia? Praticada, inclusive, por muitos ciganos, essa questão de você acreditar que nas linhas da sua mão encontram-se o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Por favor, abra o compêndio de Deus no livro de Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Versículo 31. Em Levítico 19, verso 31, diz assim: Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, nesse texto, de forma muito clara, Deus é terminantemente contra você procurar saber o futuro através desses recursos duvidosos que são, na realidade, contrários à orientação da palavra de Deus. Deus espera que nós conheçamos o futuro através da sua palavra revelada. E, lamentavelmente, muitas pessoas têm recorrido a esse tipo de práticas, e o que existe por trás dessas revelações são ações de espíritos que não provêm de Deus. Deus nos ajude a fim de que, pela sua graça, não sejamos envolvidos com esse tipo de coisas. Os astrólogos na antiga Babilônia, eles tinham 2 livros, ou melhor, 2 relógios. Um relógio para medir o tempo e as atividades humanas diárias, e um outro relógio em que eles trabalhavam com a questão do futuro para decifrar e descobrir o que haveria de acontecer. Queridos, hoje nós também temos 2 relógios. Nós temos esse relógio que está no nosso pulso ou no nosso celular. E nós temos um outro relógio que nos ajuda a entender o futuro, que é exatamente a palavra de Deus. E é esse livro extraordinário que nós devemos recorrer em relação ao futuro da nossa vida. Por favor, veja o que a Bíblia nos diz no livro de Provérbios, capítulo 24. Livro de Provérbios, capítulo 24. Versículos 13 e 14. A palavra assim nos diz: Filho meu, saboreia o mel, porque o que, queridos? É saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Versículo 14. Então sabe que assim é. A sabedoria para a tua alma, se a achares, haverá bom futuro,
e não será frustrada a tua o quê? Esperança. Amém? Então note o que nos diz aqui o texto. Ao ler esse texto, nós temos a impressão de que, na realidade, Salomão estaria aqui dando uma recomendação gastronômica, falando de como o mel, ele é saudável, como ele é delicioso, como ele é nutritivo. Mas o texto nos mostra que Salomão não está falando aqui de alimentação em primeira instância. Ele usa o mel e o favo como pano de fundo para a descrição do que ele vai falar posteriormente, que é a sabedoria. Então ele diz aqui o seguinte, olha, filho meu, saboreia o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao seu paladar. Então sabe que assim é o quê? Sabe que assim é o quê? A sabedoria que para a tua alma, se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Vocês entenderam o que o texto quis dizer? O texto está dizendo que a sabedoria, o comportamento sábio dos justos, é de fato saudável para a alma e nutre, sabe, a alma humana e é doce como mel. Assim deve ser a sabedoria. E essa sabedoria nos dá, queridos, como diz o texto, um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Quantas esperanças frustradas por milhões de pessoas em relação à profecia maia que hipoteticamente apontava para o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Quantas frustrações que foram completamente frustradas. Isso em relação a profecias que apontam para o fim do mundo, mas e as profecias que apontam para o futuro da nossa vida? É importante que nós entendamos que nós temos dois futuros. Nós temos um futuro nesta vida e nós temos um futuro que acontecerá depois da segunda vinda de Cristo. Então nós temos que ter uma visão bilateral em relação ao futuro. O meu futuro nesta vida é resultante do meu presente. E o meu futuro, no que tange a vida eterna, é, na realidade, algo que vai se derramar sobre a minha existência pela graça de Deus. Essa sabedoria aqui, ela envolve a profecia. A profecia é ou não é uma manifestação, uma expressão da sabedoria de Deus? A profecia. O que nos diz, por exemplo, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, crede no Senhor vosso Deus, crede em seus profetas e o quê? Prosperareis. Então entendamos que profecia é, na realidade, uma expressão da sabedoria de Deus. E que se nós crermos nessas profecias, além de conhecermos, nós crermos ao ponto dela ser usada pelo Espírito Santo para gerar uma transformação interior, em nossa vida no presente, nós vamos ter um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Por isso nós estamos chegando como nunca à conclusão de que no século XXI, nesse mundo pós-moderno, nós precisamos ter uma vida orientada profeticamente. E quando nós somos guiados não pela astrologia, pela necromancia, pela qualquer outro tipo de adivinhação, somos guiados pela palavra de Deus, a nossa vida tem a tendência de alcançar um estágio de saúde psíquica, emocional, espiritual e física, uma vez que nós sejamos guiados profeticamente. E sejamos obedientes, então, a essa revelação profética. Então, note, queridos, a palavra de Deus não falha. No livro de Isaías, capítulo 40, por favor, Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículos 8 e 10, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece o quê? Eternamente. Agora veja o que diz o verso 10.
Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Então, essa declaração a respeito de que a palavra de Deus, ela não se desgasta, ela permanece eternamente, ela é feita num contexto profético. E o versículo 10 nos mostra: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Então, a tendência natural das coisas deste mundo e desta vida é o que se chama da entropia. A entropia, ela gera um desgaste e uma degeneração natural através do tempo na forma das coisas. A entropia, lamentavelmente, acontece em relacionamentos. A entropia pode acontecer em sua vida financeira e assim sucessivamente. Mas no que tange a palavra de Deus, ela não é afetada pelo desgaste natural das coisas. Muito pelo contrário, ela permanece para sempre. A palavra nos dá exatamente essa certeza extraordinária da veracidade da Bíblia. Agora, por que isso acontece? O que dá vida à palavra é exatamente o Espírito Santo. Existe uma intervenção divina para que a palavra permaneça eternamente. Por exemplo, se você pega um copo aqui e coloca dentro do copo um cubo de gelo, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai o quê? Derreter. Aí você tem que levar em consideração a variação da temperatura, pressão, volume, etc. Ele vai derreter. Ao derreter, naturalmente, ele perde a sua forma. Isso é um exemplo de entropia. Se não houver uma intervenção externa, a entropia vai desestabilizar completamente a forma do gelo. O que acontece exatamente com a palavra? A palavra não se desgasta, inclusive profeticamente, porque existe uma intervenção divina para que ela continue sendo eterna e atual. Então, ao pegar a Bíblia, nós temos essa certeza de que Deus está atuando na mensagem dela, por isso ela se torna tão atualizada em nossos dias. Isso aqui não é um livro como outro qualquer, mas é um livro onde tem a inspiração divina e a atuação sobrenatural do Espírito Santo. Então, a palavra permanece eternamente. Agora, no que tange a preocupação com o futuro, essa preocupação com o futuro ela também foi apresentada pelos apóstolos. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, no livro de Mateus, um pedido em relação ao futuro, e nós temos no livro de Atos uma pergunta em relação ao futuro. Vejamos inicialmente Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação de quê, queridos? Do século. Então isso aqui é um pedido, fizeram-lhe um pedido, dize-nos. E Jesus então dá uma relação extraordinária no capítulo 24 de Mateus, de sinais que apontam para o maior acontecimento da história, que será a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui foi feito o pedido e ele deu os sinais. No entanto, Jesus tem uma reação completamente diferente no livro de Atos, quando eles perguntam sobre o fim. Por favor, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Atos 1, versos 6 e 7. Aqui nesse texto, nos é dito: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então vocês percebem aqui que a resposta foi completamente o quê? Diferente. Jesus então nos perpassa nas entrelinhas que ele não é favorável às especulações
humanas, às interpretações sensacionalistas, ao alarmismo ingênuo que tem ocorrido todas as vezes que as pessoas pensam que vai acontecer o fim do mundo. Jesus aqui parece que nas entrelinhas ele perpassa a ideia de que os apóstolos não deveriam estar preocupados com o futuro, mas sim com o presente. Queridos, não é diferente em relação à igreja em nossos dias. Nós não devemos estar preocupados com o futuro, devemos estar preocupados com o presente. Em Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim: basta cada dia o seu mal. E antes o que é que ele afirma? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então há pessoas que estão inquietas e preocupadas com o dia de amanhã e também, no caso, com o futuro da sua vida e o futuro deste mundo. E Jesus disse, basta cada dia o seu mal. E nesse texto, o que eu entendo nas entrelinhas é que Jesus está nos passando uma mensagem como igreja para que nós vivamos o presente da forma mais linda e intensa possível. E que mais importante do que o futuro é o presente ao seu lado. Vocês concordam com isso? Isso aqui é mais importante. Aí aqui então, ele imediatamente ele lança uma profecia no versículo 8. E a profecia, ela se volta para o presente. E, ao meu ver, é uma profecia tridimensional. E nessa profecia, veja o que ele diz aqui. Mas recebereis poder. É ou não é uma profecia? Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por que Jesus, então, aqui deu uma profecia tridimensional para eles? Essa profecia, primeiro, contempla a importância do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Ela contempla o testemunho pessoal que precisamos dar para as pessoas com quem nos relacionamos e ela contempla o cumprimento da missão. Então, essa profecia é tridimensional porque ela envolve o derramamento do Espírito Santo, o testemunho pessoal e, mais ainda, o cumprimento da missão. É com isso que nós devemos nos preocupar. Está evidente agora, queridos, a questão? Como igreja, nós temos que nos preocupar com o derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós temos que nos preocupar com o testemunho que nós temos dado para as pessoas com quem nos relacionamos. Nós temos que nos preocupar em investir talentos e recursos e tempo na evangelização do mundo. Por isso ele disse, não vos compete saber os tempos e a lei. O que importa é o seguinte, queridos, é que no momento nós estejamos conectados com Deus, movidos pelo Espírito Santo, tendo uma vida linda e mais semelhante à de Cristo e cumprindo a missão que Ele nos confiou. Agora, se a profecia não te inspira, a fazer isso, se você não tem orado e não tem pedido que o Espírito Santo assuma o controle da sua mente, o controle do seu coração, o controle da sua vida, reproduzindo em você a imagem de Cristo, se você percebe a cada dia que está mais longe de Deus e que pouco se parece com Jesus, aí é para você se preocupar. Se você chega à conclusão de que o seu testemunho não tem sido bom na sala de aula, no setor de trabalho, inclusive dentro de casa, que é o lugar mais difícil de você viver o Evangelho, aí você tem que se preocupar. Se você há anos não dá um estudo bíblico, não compartilha o Evangelho, não convida uma pessoa para vir à igreja, não fala de Jesus porque sente até mesmo vergonha, não ler a palavra, não tem uma vida de oração, aí você deve se preocupar. Por isso, ao meu ver, a perspectiva bíblica do futuro, ela se projeta no seu presente. E uma vez que ela se projeta no seu presente, é necessário que você então clame pelo derramamento do Espírito Santo sobre tua vida. Há pessoas que estão preocupadas com a questão da chuva serôdia. Queridos, a chuva serôdia ela vai acontecer no cronograma de Deus em um tempo histórico. O que tem que acontecer agora, hoje, é um reavivamento espiritual pelo meio do qual eu me apaixone por Jesus Cristo. Que eu o ame até as últimas consequências. Que eu viva com Ele e para Ele. Este é o verdadeiro reavivamento. E este reavivamento
manifesta a glória de Deus em minha vida interior. Por isso Paulo fala em Colossenses 1:27, né? Cristo em vós é a esperança da glória. A glória maior do que o reavivamento espiritual gerado pela presença de Cristo na minha vida, a grande obra do Espírito Santo é formar a imagem de Jesus no meu homem interior. E essa obra ela é diária. Por favor, abra mais uma vez o compêndio de Deus, Bíblias abertas. Deixe-me ver o texto. Livro de Gálatas. Gálatas. Cadê o texto? Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo, eu quero vir à igreja, até ser Cristo o quê? Até ser Cristo formado em vós. Então, qual a obra do Espírito Santo no contexto da profecia bíblica? A formação da imagem de Cristo no meu homem interior. Se isso não está acontecendo, o conhecimento das profecias não está gerando transformação em minha vida espiritual, não está se projetando no meu presente. Então a perspectiva bíblica do futuro se projeta no meu presente. E o objetivo de Deus ao nos revelar as suas profecias é a nossa transformação interior gerada pelo Espírito Santo. Por isso, naquele contexto, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqui está, queridos, uma preocupação que precisamos ter. A preocupação da atuação do Espírito Santo em minha mente, em meu coração, dia a dia, formando Jesus Cristo no meu homem interior. O meu testemunho, que deve ser uma vida semelhante à de Cristo, e o cumprimento da missão, que é uma condição fundamental para a segunda vinda de Jesus. Em Mateus 24:14 diz: quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o quê? O fim. O fim só acontecerá quando o evangelho for pregado em todo o quê? Em todo o mundo. Então nós, como igreja, na atualidade, temos que nos preocupar exatamente com essas coisas sublimes pela graça de Deus. É uma preocupação tridimensional: unção do Espírito Santo, testemunho pessoal e a evangelização do mundo. E, por favor, veja o que nos diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Alguém pode ler para nós? Se renova o quê? Dia o quê? A dia. Uma renovação espiritual diária. Pelo contato com as revelações do amor e do poder de Deus. Nós vimos na quarta-feira passada que profecia não só se refere ao que acontecerá no futuro, mas se refere à revelação de Deus no presente. E essa renovação do meu homem interior, ela é gerada pelo Espírito e pela palavra, numa conexão diária com Deus, numa contemplação diária da pessoa de Jesus Cristo. Eu contemplo Cristo, que é a maior revelação profética de Deus, e sou transformado pela contemplação à sua imagem. E isso deve acontecer, queridos, dia o quê? A dia. É uma proposta excepcional por parte de Deus em relação à nossa espiritualidade. E aí nós então chegamos à conclusão
de que mais importante do que o que acontecerá no futuro é o que está acontecendo entre eu e Jesus no presente. E o que está acontecendo em teu coração, em tua vida, em tua mente, entre você e Jesus no presente. O que é que está acontecendo? Isso é mais importante do que o que acontecerá. Sim ou não? Mais ainda, Cristo, através da sua palavra, nos perpassa que nós estamos criando dia a dia o nosso futuro com Ele ou sem Ele. Estamos ou não estamos? Dia a dia criando o nosso futuro com Cristo ou sem Cristo. Se o meu presente é sem Cristo, a tendência natural é que haja uma entropia da minha espiritualidade, uma degeneração da minha espiritualidade, e que no futuro eu não esteja ao lado de Cristo. Mas se eu estou no presente com Cristo, eu estou construindo um futuro eterno com Ele. Isso é lindo demais. O meu presente com Jesus é uma construção do meu futuro eterno com Ele. E nós estamos fazendo isso através das nossas escolhas, através dos nossos investimentos intencionais na comunhão, através, por exemplo, de numa quarta-feira, debaixo desse frio, vir à igreja. Você está investindo no seu presente, no seu futuro com Cristo para sempre. Então, são investimentos que nós estamos fazendo dentro das nossas limitações, dentro dos nossos problemas, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, porque nós somos imperfeitos, mas nós estamos aqui, Jesus. Nós sabemos as coisas que acontecerão, mas nós não estamos preocupados com o que acontecerá, com as coisas que acontecerão. Nós estamos preocupados com a Tua presença em nossa vida, nesse momento, no dia de hoje. Ellen White diz uma coisa interessante. Ela diz assim: se queremos ser santos no céu, temos que primeiro ser santos aonde? Na terra. Ela ainda diz: a cada dia nós estamos determinando o nosso destino. A cada dia estamos determinando o nosso destino. E isso, queridos, acontece exatamente porque o presente é mais importante na perspectiva bíblica do que o futuro. E, afinal de contas, um dia o futuro será o nosso presente. Então, por favor, viva o presente com Cristo. Tenha uma vida profeticamente orientada. Que a sua perspectiva de futuro, à luz da Bíblia, seja uma motivação espiritual para que dia a dia você invista na sua relação espiritual com Deus, na sua intimidade com Deus. Que o conhecimento e a crença nas coisas que irão acontecer só sirvam de motivação para você se dedicar ao reino de Deus no presente. Afinal de contas, a nossa dedicação é proporcional à nossa motivação. Quanto mais estamos motivados, quanto mais motivos temos para agir com Cristo, mais nos dedicamos às coisas de Deus nesta vida, porque a nossa dedicação espiritual é proporcional à nossa motivação espiritual. E motivação significa, como a própria palavra já diz, motivo para a ação. Que Jesus seja o nosso motivo para a ação. Que o seu amor nos constranja, nos motive, como nos diz o livro de 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ou é o versículo 14, confiram. O amor de Cristo em outras traduções, o amor de Cristo nos motiva. Que o conhecimento desse amor proporcione uma motivação interior para uma vida de santificação, para uma vida de crescimento, para uma vida de vitória pessoal na atualidade. Vocês confirmaram o texto bíblico? 1 Coríntios capítulo quanto? 5, verso 14. O 17 diz que nós somos nele uma nova criatura, é isso? É o 5,14, né? E o 17, doutora Marília, o que é que diz? É só uma nova criatura. Você está vendo 1 ou 2 Coríntios? É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. E o versículo 17 afirma que
Nele nós somos uma nova criatura. Amém? As coisas velhas já o quê? Passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, queridos, que isto aconteça na nossa vida, pelo conhecimento da palavra de Deus, que não falha, que dura para sempre, porque existe uma intervenção sobrenatural para que assim seja. Que Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém. Fiquemos em pé para a oração. Louvado sejas em Cristo, Pai, pela revelação extraordinária e pela proposta divina que Tu tens para a nossa vida. Ajude-nos a entender que precisamos como nunca de Jesus em nossa vida. Que o conhecimento das profecias deve nos motivar a investir em nosso relacionamento no presente com Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a entender os Teus planos e as Tuas propostas. E que Jesus seja a nossa prioridade. Que não estejamos preocupados com o futuro, mas que estejamos preocupados com o presente. Que ocupemos os nossos pensamentos, o nosso coração, com as coisas do Teu reino e, acima de tudo, com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus é a maior profecia, Jesus é a maior revelação, Jesus é a nossa maior necessidade. Que a revelação das profecias bíblicas possa, Senhor, pela atuação do Espírito Santo, nos motivar a estarmos cada dia mais perto de Cristo e sermos renovados pela contemplação diária do Seu amor e do Seu poder e do Seu caráter. Que essa renovação, Senhor, aconteça pela ação do Teu Espírito e pelo contato com o Senhor por meio da oração e da Bíblia. Nós nos consagramos para o Teu reino, aos Teus pés derramamos a nossa vida e suplicamos que Jesus seja mais em nosso coração, pelos méritos da cruz. Amém. Amém. Se você sentiu que Jesus o tomou no seu colo e sentiu o poder do Espírito Santo, vamos cantar, nos despedindo deste ambiente, da casa de Deus, da casa dos nossos irmãos, e vamos pedir que Jesus continue conosco.